Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí com mais um tema da semana. Você se atentou para o tema dessa semana? Você leu? Então, é mais fácil instruir uma criança ou consertar um adulto? Vamos descobrir juntos? Então eu te convido nesse momento a orar comigo. Pai amado, Pai celeste, Pai, estamos neste momento, Senhor, em que vamos estudar a Tua palavra juntos, Senhor, como igreja, Senhor, como família, oásis, família do Senhor, nessa terra, Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, vem nos instruir neste momento, vem nos dar esclarecimento, sabedoria e entendimento daquilo que Tu tem para nós, Senhor. Pai, eu te peço que nesse momento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que atrapalhar o desenvolvimento dos teus filhos, Senhor, Pai, que atrapalhar a concentração, Senhor, que caia por terra, Senhor. Leva, Senhor, as nossas mentes, nosso coração cativo ao teu trono, Senhor, para que possamos, Senhor, receber de ti neste dia, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, o que você acha? Será que isso é verdade? É mais fácil instruir uma criança do que consertar um adulto? Você já pensou nisso? Com muito carinho? Bom, é mais fácil instruir adultos? Alguns vão dizer que sim, que adultos são mais fáceis de lidar, mas que crianças são inquietas, geniosas, birrentas e pra lá de barulhentas. É verdade, são sim, mas tem algo muito além que o adulto não tem. E você sabe qual é? Inocência. Sim, as crianças têm a inocência e têm a facilidade de aprender e de ser ensinado. Já ao contrário, os adultos, por outro lado, como a gente sempre diz, são cheios de preconceitos, de ideias já formadas, de imaginações, de instruções passadas pela família ou até mesmo por vivências, muito cheios de mágoas. E tem um agravante nessa história: não estão dispostos a aprender na maior parte. E também não tem muito tempo. Não dispõe de muito tempo. Não querem muito parar os seus afazeres para aprender. E quando se trata de ser ensinado por alguém mais jovem, um professor mais jovem, alguém mais jovem, piorou. Porque nós temos assim um preconceito de que os jovens não têm nada para ensinar, de que já somos mais adultos, mais vividos, já temos mais experiência e coisas que os jovens não têm. Se parar para pensar, é verdade. Realmente os jovens não têm tantas experiências quanto o adulto, mas eles adquirem, por ter mais paciência de aprendizado, os jovens adquirem às vezes até mais sabedoria do que o próprio adulto. Então, assim, é um erro achar que o jovem também não tem nada para passar, assim também como a criança não tem nada para passar. A criança também tem muito a nos ensinar, principalmente por causa da pureza de coração e pelo desejo de aprender e pela disposição em ceder momentos dela, do dia dela, do tempo dela para aprender. Falando de criança, nós também temos um outro equívoco em relação à instrução de crianças. Por quê? Porque muitos acham que só só a mãe tem a obrigação de ensinar, instruir, educar e por aí vai. Isso é um conceito da sociedade equivocada, totalmente equivocada. E esse conceito não pode ser um conceito vivido pela sociedade bíblica, ou seja, pelos cristãos. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, o pai, eu digo pai, não é pais, é o pai, tem por obrigação legado de passar educação e conhecimento ao filho.
embora ele não seja o único a fazer isso, porque a criança, ao longo da sua vida, ela tem os professores, tem os avós, os tios, os professores da EBD. Então, ela tem todo um convívio ao qual ela vai aprendendo também, não só com o pai, mas o legado de ensinar, de passar o ensinamento bíblico é obrigação do pai, do sacerdote do lar. Esse é o papel que o pai deve fazer. Não que a mãe não possa influenciar e ajudar, mas o pai precisa ser o sacerdote do lar, mestre e educador dos seus filhos. Mas assim, eu estou falando e você deve estar imaginando. Falar é fácil. Quero ver provar. Ah, mas eu te provo. Quer ver? Vamos lá juntos na Bíblia. E lá em Deuteronômio, tá? Vou abrir aqui para poder estar lendo para vocês. Em Deuteronômio 6. E aí, abre junto, quem puder. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Pai. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que esse versículo quer dizer? Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Ou seja, no tempo da lei, tudo que foi dado, que está na Bíblia, tem que ser guardado na tábua do coração. Não é só na Bíblia escrito aqui, mas tem que estar gravado na tábua do nosso coração, como pais, principalmente pai. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repita essas leis em casa e fora de casa, e quando dormir e quando acordar. Eu tenho um exemplo assim, bem simples, porque às vezes a gente pensa assim, é tão difícil ensinar para as crianças a palavra. Para nós adultos é mais fácil, eu pego a Bíblia, eu leio ali, eu tenho aquele momento com Deus, eu leio a minha palavra, e ali eu faço o meu devocional, entendo o que o Senhor está passando para mim, pego as minhas coisas, vou para o meu trabalho e vou para a minha vida, vou como dona de casa, vou fazer minhas coisas e por aí vai. Mas para a criança não, é difícil, eu tenho que sentar, que explicar, que ler. Bom, sim, você também precisa fazer isso. Mas as coisas não são tão complicadas quanto a gente pensa que é e quanto a gente tenta fazer e passar para as crianças. Por exemplo, eu tenho 4 filhos e todos eles eu fui ensinando desta forma. E eu vou dar o exemplo da Sofia, que ela é a caçula, e assim, é mais recente, né? Ela tem 9 anos e é mais recente, então eu vou dar o exemplo dela. Sempre quando eu ia levar a Sofia na escola, e ela estudava à tarde, e a gente ia pelo caminho de casa, né, até a entrada do condomínio, e eu mostrando para ela, falei, Sossô, olha só para o céu, olha que céu azul lindo, olha, Sossô, como o céu tá lindo. Sossô, você sabe quem fez o céu? E ela dizia, foi Deus, mamãe. Eu falei, isso, Sossô, foi Deus, que céu lindo, né? Olha que azul maravilhoso. Ela mamãe, e a gente ia pelo caminho. E assim a gente encontrava às vezes algumas árvores com florzinhas, ela sempre gostou muito de florzinha, então me atentava a isso e eu falava para ela, Sossô, olha só essa florzinha, e pegava a florzinha, olha só que florzinha linda, rosa, olha esse tom de rosa, que coisa mais linda. Aí ela falava, mamãe, maravilhoso. Eu falei, é maravilhoso. Sossô, você sabe quem fez essa florzinha linda, maravilhosa? Aí ela, quem, mamãe, quem? Eu falava, foi Deus, Sossô, que fez essa florzinha linda e maravilhosa.
Aí ela ficava assim, eu falei, olha como é que Deus é lindo, né? Olha que céu azul tão lindo. Você já viu um azul tão lindo? Olha esse rosa tão lindo. Você já viu um rosa tão lindo assim? Ela falava, não, mamãe. Eu falei, pois é, foi Deus que fez. Esse Deus maravilhoso, lindo, ele fez tanta coisa linda. E ali no caminho eu ia falando para ela de um Deus criador. Na simplicidade, para que ela conseguisse entender que Deus é um Deus criador que criou todas as coisas. E a Sofia ia entendendo. E assim, ao sentar, né, em casa, na hora dela tomar a mamadeira, logo quando ela era bem pequena, que ela tomava a mamadeira, e eu falava assim, Sossô, vamos agradecer a Deus por esse leite gostoso que você está tomando. Olha que leite gostoso. Vamos agradecer a Deus que Deus mandou esse leite gostoso para você. E ali ela orava. Então assim, ali eu passava para ela um Deus criador, um Deus provedor. E também, assim, a gente vai vendo que toda a Bíblia ela vai passando tudo aquilo que você precisa como pai fazer, como mãe fazer. Porque, como eu falei, é a obrigação do pai sim, mas a mãe também tem que estar por trás, passando todo o ensinamento bíblico em todo o momento, toda a oportunidade que você puder. E aqui diz que ao deitar e levantar, ou seja, ensinar a criança a orar quando ela acordar, agradecer pelo dia, pelo café da manhã, quando for dormir, pedir a Deus para guardar, para agradecer pelo dia que teve. E também ele diz, atarás como sinal na tua mão e te serão frontal entre os olhos. Na tua mão, ou seja, naquilo que você está fazendo, no teu dia a dia, naquilo que você toca, tudo tem que refletir a glória de Deus para você e para os seus filhos. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, sabe, como força dos seus braços, Deus tem que estar ali, o seu filho tem que ver. Ele tem que ver, tem que estar na tua testa, no frontal, aqui, ó, entre os teus olhos. Ou seja, quando ele olhar para você, você precisa ser o reflexo de Deus na vida dele. Ele precisa ver Deus em você, Deus dentro dos teus olhos, na sua face. A sua face tem que ser testemunho, tem que refletir o amor de Deus. E escrever nos umbrais das portas, ou seja, dizer para o teu filho que a sua casa está guardada, protegida por Deus, não é pela força do teu braço, você está ali, você é papai, mas está ali porque Deus permitiu, porque Deus deixou ele estar ali, porque Deus te deu para aquela família como pai, e que você é protetor daquela família sim, mas é que Deus protege aquela família. Então assim, tudo isso é no dia a dia, todos os momentos é falar de Deus em todas as situações, é porque na Bíblia diz assim, é porque Deus age assim, é porque Deus fala assim, é porque Deus nos ensina assim. Esse é o ensinamento que a gente como pai tem que passar para o filho. E aí também a gente vai para um outro versículo que diz também em Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse provérbio, vamos dizer que é o provérbio que praticamente todo mundo conhece, ou então já ouviu falar de alguma forma, talvez não consiga citar ele todo, ou talvez não conheça ele todo, mas já ouviu algum trecho dele. E é um trecho que sempre fala do ensinamento da criança e para Deus e ensinar os filhos, e sempre citam muito esse provérbio. Então, eu até fiz uma pesquisa bem detalhada do que quer dizer esse versículo. E eu vi aqui, vou pegar para vocês ler aqui o meu rascunho, e diz assim, ó: quando buscamos no hebraico a tradução da palavra ensinar, aparece com o sentido de dedicar. O provérbio não diz estritamente ensina a criança no caminho, mas literalmente, de acordo com a boca do caminho, ou de acordo de acordo com a boca de. Em geral significa segundo a medida de conformidade com, ou de acordo com, segundo o modo de agir de, o padrão de comportamento de. Simplificando, dedique-se a ensinar teu filho no princípio ou na boca do caminho, na entrada do caminho, e a entrada da boca sendo frequentemente colocada para o início ou entrada de um lugar, ou coisa como o termo boca do túnel. Não sei se vocês já ouviram falar, na boca lá, na boca do túnel, na boca do morro, na boca da rua. Então assim, ou seja, boca, princípio, início, né?
em seus primeiros anos, assim a criança fica capaz, né, de ser ensinada logo nos seus primeiros anos, no princípio, na boca, no princípio, no início de seus primeiros anos. Então, no sentido de dedicar, o provérbio diz estritamente: ensina a criança no caminho, de acordo com o início do caminho dela, do princípio da vida dela, assim que ela for capaz de ser ensinada ali naquele princípio, naquele padrão de comportamento, segundo aquilo que você acredita, segundo aquilo, o seu modo de agir. Então, dedique-se a ensinar teu filho no princípio, ou na boca do caminho, na entrada do caminho, sendo frequentemente colocado no início, ali, no caminho, na entradinha assim da vida dela, logo que ela conseguir entender. Ou seja, assim que você começar a dar as primeiras colheradas de papinha, você já pode começar a orar ali com ela, ensinando ela: vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer pelo papá. E uma oração bem breve, bem rápida. E a criança vai entender, ela vai se acostumar, ela vai entendendo e ela vai te cobrar essa oração quando você não fizer. Então, ela é capaz de aprender sim, logo no início. E assim, quando essa criança estiver mais velho, ela não se afastará disso. Ela vai estar tão acostumada, habituada a fazer aquilo ali, até aquele momento com Deus, até aquele momento de instrução, de ensinamento, que ela mesma vai te cobrar, e ela não vai se afastar disso. Todas as vezes, eu digo isso porque todas as vezes que a Sofia estava maior, que eu já saía na rua com ela já fazia as observações, ela já dizia: mamãe, olha aquele passarinho, olha lá, foi Deus que fez também, não foi? Então assim, ela já afirmava isso, ela já dizia, e eu falava: sim, esse passarinho e outros mais, e aí dava exemplos, e aí eu ia mostrando aquilo que ela já estava acostumada. Então é isso que a Bíblia está dizendo com esse provérbio: ensina no início, no princípio, no caminho ali, logo no início da vida da criança. Mas é uma coisa frequente, não é ensinar hoje e daqui a 10 anos eu voltar a ensinar. Então dedique-se a ensinar verdadeiramente o seu filho nos seus primeiros anos de infância. E não é uma coisa, não é fácil e comum ele se afastar disso. Não é fácil, não vai ser fácil e comum ele se afastar disso. As impressões feitas em seus primeiros anos permanecerão, a menos que alguma coisa extraordinária assim afaste isso, apague isso dele. Alguma coisa muito extraordinária aconteça. E alguns teólogos dizem que a tradução também seria de acordo com o caminho da boca. E no caso aqui, seria em duas formas: do que a criança come e do que a criança fala, daquela que ela é instruída a falar e do que ela se alimenta. É uma outra forma também de estar falando desse ensinamento. Quando a gente pensa de alimento, e se a gente for colocar no lado da criança, a criança que se alimenta mal, ela vira um adulto doente. Por quê? Porque o adulto, ele precisa, para se formar um adulto, precisa de toda a vitamina da infância, toda a alimentação daquela infância, uma alimentação saudável, uma alimentação com proteínas, com minerais, com vitaminas. Então, assim, é necessário uma alimentação saudável para criar um adulto, para formar um adulto saudável. Então, se a criança não é bem alimentada espiritualmente falando, ela se torna um adulto fraco espiritualmente falando, porque ele não vai ter estrutura para suportar toda a diversidade, todas as circunstâncias, todas as situações que ele passar. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que traz à memória aquilo que me dá esperança. Mas como vai trazer à memória se eu não sei? Como o Espírito Santo vai me lembrar de um versículo no momento que eu estiver triste, de dizer que o Senhor enxugará dos meus olhos toda a lágrima?
se eu não sei, eu não conheço esse versículo, então eu não tenho como ter esperança daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não vivi, daquilo que eu não sei. Então, o ensinamento aqui é de instrução de alimento, daquilo que a gente está comendo, daquilo que a gente está sendo instruído, e também daquilo que fala, porque a criança também precisa saber o que falar e como falar. Ela precisa também ser instruída nessa questão de saber orar, de saber se portar diante de Deus, de saber pedir, de saber o que é uma oração, o que é uma súplica, o que é uma petição. Tudo isso ela vai sair de dentro dela, então ela precisa também saber como fazer, né? Então é importante essa questão de também do alimento, né? Da boca, do entrada e da saída. Também é uma outra forma que os teólogos também fazem em relação a este versículo. Mas ambas as formas só levam para uma conclusão: dedicação na instrução bíblica da criança. Então, a melhor instrução, melhor forma que um pai, uma mãe pode instruir os seus filhos é por exemplo, dando exemplo daquilo que eles precisam ser ou fazer. Mas muitos têm uma maneira equivocada de fazer isso. E usam aquele versículo assim, né? Aquele ditado: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas isso não funciona. Isso é um ditado do mundo que não funciona para nós cristãos. Porque assim, se eu não leio a Bíblia, como que o meu filho vai ler? Mas só que assim, a maneira equivocada diz: eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas você tem que ler. Eu não oro, mas você tem que orar. Eu não vou à igreja, mas você tem que ir. Infelizmente, vocês estão perdendo tempo em falar só. Porque o correto é dar o exemplo daquilo que realmente vocês querem que os seus filhos façam. Porque se eu falo para ele que ele tem que orar, mas eu não oro, ele vai fazer exatamente aquilo que eu não faço. Vocês já pararam para pensar nisso? É assim que funciona. Porque a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que muito mais pela instrução do que pela coação, sabe? Ela aprende muito mais pelo aquilo que você está instruindo, está mostrando, do que você está forçando ela a fazer, do que você está fazendo ela fazer sem ver, porque ela, poxa, meu pai fala para eu orar, mas ele não ora. Meu pai fala para eu ler a Bíblia, mas ele não lê. Então, assim, a criança começa a fazer esses questionamentos dentro dela. E que são naturais, porque elas aprendem muito mais pelos exemplos. Em vez de falar, incentive o seu filho a fazer ou faça com ele. É muito mais proveitoso você incentivar a fazer, incentivar e fazer com ele, mostrar, pegar pela mão e fazer com ele, do que você ficar falando. Muito mais. Você vai ver que os resultados vão surtir muito mais. E também, fazendo isso, você vai descobrir desejos naturais da criança, habilidades únicas que foi Deus que deu para ela e está ali escondidinho, e que você vai começar a ver aparecendo essas habilidades, e aí você vai poder instruir ela naquilo que o Senhor já determinou para ela, no que ela vai ser no futuro, naquilo que Ele tem para ela, no dom, no chamado dela. Então você já vai conseguir, assim, a criança já vai começar a dar os primeiros sinais, sabe? Se você chegar, um momento em casa, um culto em casa, e ali você começar a fazer o louvor, você vai ver se a criança já tem aptidão para isso, e ela vai começar já a cantar, você já vai ver, opa, minha filha pode ser levita, e ali você vai começar a puxar isso dela, para ver se realmente é isso que o Senhor designou para a vida dela. Então vocês vão descobrir talentos, vão descobrir coisas que o Senhor já determinou o que vai acontecer, e vai ser muito mais prazeroso, tanto para você como pai, mãe, ensinar, quanto para a criança que vai estar sendo ensinada, né?
E aí vai surgir assim momentos maravilhosos em família, né? Que vai ser muito bom para o aproveitamento daquela criança e para o ensinamento dela. Bom, mas você pode estar pensando assim: bom, eu levei meu filho para a igreja, eu deixei ele lá na sala lá com aquela tia de salinha, eu até comprei uma Bíblia para ele, mas isso não evitou que ele se desviasse. Eita, grande coisa, dura coisa isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, eu vou até repetir, infelizmente, esse adolescente ou jovem nunca esteve no caminho. Nunca esteve no caminho. O fato de ter sido levado à igreja, ter sido ensinado na EBD, ganhar uma Bíblia, não faz dele um cristão. Não faz nem dele, nem de ninguém um cristão. Se este adolescente, jovem ou adulto não for verdadeiramente ensinado no caminho até aceitar o caminho, ele não está livre de sair dele. Ou seja, precisa conhecer Jesus e aceitar Jesus. Em João 14, 6 e 7 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Outro fato importante é que existe o livre-arbítrio, ou seja, a escolha, onde sair do caminho é uma escolha que cada um tem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós não somos robô, marionetes de Deus. Nós temos o poder de escolha. Talvez esse jovem tenha sido sim ensinado no caminho. Talvez ele conheça o caminho, mas ele optou em sair dele. Por quê? Porque nós somos passivos de erros. Nós somos falhos e pecamos. Nós não ficamos perfeitos quando recebemos a Jesus. E erramos, pecamos. Mas esse jovem, ele conhece o caminho. Foi-lhe apresentado o caminho, ou seja, Jesus, porque Jesus é o caminho. É onde o jovem precisa ser instruído, o adolescente, a criança, o adulto. Ele é o caminho. E foi-lhe ensinado o caminho. Mas ele optou, ele escolheu por se desviar, por sair desse caminho, por sair dessa trajetória. Mas ele conhece. Ele sabe qual é. E ele vai voltar para o caminho. Porque ele sabe qual é. Ele sabe como chegar lá. Quando conhecemos o caminho, sabemos como voltar para ele. Quando a gente conhece o caminho. Mesmo que isso dure algum tempo, mesmo que leve alguns anos. Porque achamos que atalhos funcionam, pegamos atalhos. E isso leva ficarmos distantes de Deus. Mas a gente sabe qual é o caminho de volta para Ele. Sabe que arrependimento, reconhecimento do erro, é arrependimento e pedindo perdão para Deus, nós voltamos para o caminho. Nós sabemos chegar no caminho, porque nos foi ensinado. Mas o jovem que nunca esteve no caminho, ele sai e nunca mais volta. Porque ele não sabe como voltar. Ele não conhece o caminho. Ele se perde totalmente. E o diabo faz questão de deixar ele mais perdido, cada vez mais perdido. E aí muita gente fala, aquele jovem era da igreja, aquele jovem ele foi levado à igreja. Isso não quer dizer que ele é a igreja. Ele ganhou uma Bíblia, mas isso não quer dizer que ele tenha sido instruído segundo aquilo que a Bíblia diz. Ele foi levado à salinha, mas aquele momento na salinha é só um complementar, ali onde a tia complementa aquilo que foi ensinado dentro de casa.
mas são poucas horas que às vezes não funcionam para poder mudar toda a trajetória de uma vida. Ajuda sim, maravilhosamente. Mas se a criança não for instruída todos os dias ali, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, quando ela chega na igreja, ela só escuta 1 hora, 1 hora e meia, e ali depois ela volta para casa e não tem mais quem afirme tudo aquilo que ela ouviu lá. E ela esquece. Porque ela é muito pequena. E aí ela se perde no caminho. Ela sabe o endereço da casa dela. Ela pode até dizer para alguém: olha, eu moro na rua tal, mas eu não sei chegar lá. E se não tiver alguém para guiá-la, ajudá-la a chegar lá, ela fica perdida para sempre. E é isso que acontece com muitos jovens. E já temos outros agravantes. Estamos vivendo um tempo de adultos analfabíblicos. Eu até dei esse nome. Não é uma coisa... Não tem dicionário, né? Mas é um nome, assim, seria cômico se não fosse trágico. Analfabíblicos. O que é um analfabíblico? Adultos, jovens, adolescentes que não conhecem a Bíblia. São analfabéticos bíblicos, vamos dizer assim. Usar esse termo assim para a gente descontrair. Então, são adultos e jovens que não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, não valorizam a Bíblia e não amam a Bíblia. Geração que só tem Bíblia no celular. Bom, aí você vai pensar assim, mas tem algum problema ter Bíblia no celular? Será que tem? Vamos ver isso juntinho? Então, não tem. Não é um problema ter Bíblia no celular. Não é problema nenhum. Eu tenho Bíblia no celular, uso bastante a Bíblia no meu celular. Mas não deixo de forma alguma de apreciar a minha Bíblia impressa. Por quê? Porque o folhear a Bíblia, o tocar da Bíblia, as concordâncias, né? O rodapé, concordâncias que tem aqui na Bíblia, né? Rodapé, que também tem aqui na Bíblia, eles nos dão outras janelas, vamos dizer assim, para dentro daquilo que o Senhor já está falando ali com você. Vai te ajudar a esclarecer mais. É ideal você ter mais de uma Bíblia, com várias, né, versões. Por exemplo, eu tenho a Bíblia que é a que eu uso direto, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, assim, e outras versões que eu também tenho e que eu gosto de estar folheando, usando, comparando, lendo, vendo aquilo que eu não compreendi, dicionários e tudo mais. Mas hoje em dia, assim, tá bem complicado essa situação. Mas num passado não muito distante, as pessoas eram reconhecidas na rua como cristãos por carregarem orgulhosamente as suas Bíblias, debaixo do braço, ou até mesmo assim, né? E o cumprimento, Pai do Senhor, irmão, já aparecia logo, já se ouvia de todos os lados, porque pessoas já eram identificadas por estarem ali com as suas Bíblias debaixo do braço. E assim, hoje isso você não se vê. Raramente você encontra alguém com a Bíblia, né, na mão. E nem dentro da igreja a Bíblia é vista. Não se usa mais a fala, abram suas Bíblias no livro de Filemon. Ainda pode se ouvir assim uns burburinhos, né? Uns risadinhas, alguém falando, filé mignon. Adolescentes, jovens, adultos que não conhecem os livros da Bíblia. Que falar filé mignon, Obadias e outros mais é algo assim bem assustador de ouvir.
E tampouco sabem se é primeira carta de Pedro ou primeiro livro de Pedro. Pois é, para você que ficou na dúvida, a resposta é primeira carta ou epístola de Pedro. Muitos acham que a Bíblia impressa virou peça de museu e que somente os velhos usam ou sabem usar. Será que isso é realmente uma verdade na vida do cristão? Se for, é vergonha. É vergonha para a Igreja de Cristo, pois a Bíblia impressa deveria ser muito mais valorizada por todos nós, mas é pelo contrário. Para fortalecer a preguiça dos crentes sem Bíblia, os telões assim das igrejas, não que seja proibido, ele pode existir, o telão ajuda muito, existe, a tecnologia ajuda, está aí para ajudar. E assim, mas nesse caso, os telões exibem lá com todo orgulho capítulo e versículo a serem lidos e formando cada vez mais analfabíblicos, acomodados em ler a Bíblia somente na igreja. Por quê? Porque em casa não sabem nem como é que faz, não sabem nem por onde passa. Só sabem, crentes que só sabem ler a Bíblia com a ajuda de terceiros. Vergonhoso. Vergonhoso um cristão não saber o que é capítulo e versículo. É vergonhoso um cristão só ler a Bíblia na igreja. Vergonhoso o exemplo que nós, como cristãos, estamos dando para essa geração. Em um passado não muito distante, como a gente costuma dizer, quando o pastor ia fazer a leitura da Bíblia, as pessoas se levantavam por reverência à palavra de Deus. Hoje, não existe mais. Não existe mais o respeito. E o pastor também dizia, quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Agora, imagina se o pastor for fazer isso nos dias atuais. Eita, que a igreja vai ficar vazia. Mas o que tem de ruim? Ter a Bíblia no celular. Alguns podem dizer, nada. Se você também souber usar a Bíblia impressa. O apóstolo Paulo disse algo muito importante na sua carta aos Filipenses. Vamos ler juntos? E diz assim: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Lá em Filipenses 4,12 ele diz isso. O apóstolo Paulo diz que de tudo e em todas as circunstâncias ele já tinha experiência, ele já sabia o que era, ele já sabia passar, ele já sabia se virar naquela situação, ou seja, ele sabia lidar com aquilo, ele sabia lidar. Isso me lembra quando eu estive na Nigéria. Eu fiquei 15 dias na Nigéria. E na Nigéria, na cidade que eu fiquei, aliás, na aldeia que eu fiquei, não tinha luz, saneamento básico, nada. Luz era algo assim, raridade aparecer. E foram 15 dias lá, em pleno escuro. Os donos da casa tinham gerador, mas só podia ligar assim muito raramente para poder carregar as lanternas para a gente poder usar no caminho de volta para casa, porque senão a gente não conseguia chegar em casa de tão escuro que era, que nem uma velinha tinha acesa, por ser pessoas em situações muito difíceis. Então assim, não era prioridade comprar vela ou ter gerador. Então, não tinha luz, 15 dias sem luz. Agora você me diz, e se eu não soubesse usar a Bíblia impressa? Como eu ia fazer para pregar na igreja, para sair, para pregar para as crianças na EBD, para ir nas escolas, para pregar, se eu não tinha como carregar o celular? Como que eu ia me virar naquela situação? Então, saber usar a Bíblia impressa é obrigação do cristão. Saber usar a Bíblia impressa é obrigação de qualquer cristão.
porque precisa, é necessário você saber lidar em qualquer situação. Então, usar a Bíblia impressa é algo de suma importância. E eu estaria bem encrencada se eu não soubesse usar naqueles 15 dias, porque eu não ia conseguir nem usar, nem fazer, né, as ministrações, e ia ficar 15 dias sem ler a Bíblia. 15 dias sem me alimentar espiritualmente. Seria um desastre total num lugar que precisava realmente de estar fortalecida com a palavra. Então, assim, vocês lembram do apagão de Manaus? Eu até coloquei aqui, anotei fiz aqui uma anotação, que o apagão de energia elétrica afetou também as redes de celulares em Manaus. Imagina! Para os crentes que só sabem ler a Bíblia no celular, que ficou, não foi só um dia, uma semana, 15 dias, foi muito tempo que o povo de Manaus ficou sem luz, perdendo tudo dentro de casa. E com certeza, aqueles que não sabiam usar a Bíblia impressa ficaram sem ler a Bíblia. Um desastre e vergonha para o povo cristão. Sem contar que temos o problema de bateria acabando, quando a gente só sabe usar no celular. Temos o problema do Wi-Fi, das ligações e mensagens que chegam exatamente no momento que a gente está lendo a Bíblia, e as curiosidades, porque tem aquelas mensagenzinhas que chegam, fulano manda mensagem, ciclano manda mensagem, aquelas as mensagenzinhas do WhatsApp. Um problema, porque a curiosidade é tão grande que você larga tudo que você está fazendo para ir lá ver o que é que aquela pessoa está falando. E no momento que você está lendo a Bíblia, isso é o que mais acontece, se for no celular. Por quê? Porque sim, já é difícil para o cristão ter um momento de devocional, de ler a palavra numa Bíblia impressa ali no canto do seu quarto, do seu escritório ou na sua sala, já é difícil. Imagina no celular com tantas coisas em volta. E vocês acham que o diabo deixa por menos? Não deixa. Sabe por quê? Que ele sabe que o problema está bem aí. O cristão que lê a Bíblia, o cristão que se alimenta, é difícil de ser enganado. Aliás, o cristão que se alimenta, o cristão que lê a Bíblia diariamente, o diabo passa longe, porque sabe que é um ser que vai ser difícil dele rodear. A Bíblia mesmo diz, a Bíblia mesmo fala, eu não anotei a referência, mas a Bíblia mesmo fala que o meu povo, a Bíblia mesmo diz que, assim, que o meu povo está está morrendo por falta de conhecimento, ou seja, falta de leitura da Bíblia. Por isso que a gente tem que fazer de tudo que está à nossa volta para ler a Bíblia, para estar ali, alicerçado mesmo. E essas coisas de estar lendo no celular atrapalha demais. Atrapalha demais. E não tem concordância, não tem para onde você ir, sabe? Baixa a preguiça. Eu sei como é que funciona. Ainda mais em jovens, adolescentes, que é tudo muito prático, muito rápido. Não pode, não deve. E sabe o que é mais impressionante? É que a sociedade não cristã, ou seja, as pessoas que não são crentes, sabem muito mais o valor da Bíblia que nós, que somos cristãos, que estamos dentro da igreja, que ouvimos da Bíblia, que nos alimentamos no domingo da Bíblia. Dão muito mais valor, porque o indivíduo, quando é preso, a Bíblia é uma das primeiras coisas que esse indivíduo recebe na cadeia. Não seria muito mais proveitoso, muito mais fácil ensinar esse indivíduo a amar, valorizar e praticar a palavra, para que ele não precisasse ser preso para poder receber a Bíblia dentro da prisão? Dentro da cadeia? Aí fica aquele bando de mãe levando Bíblia para o filho lá dentro da cadeia.
mas não perdeu, não teve a oportunidade, perdeu a oportunidade, aliás, de dar a Bíblia para o filho ainda dentro de casa, para não ser preciso levar lá na cadeia. Sabe? Estamos distorcendo os valores. A Bíblia não tem mais o valor que ela precisa ter. E a culpa é nossa. Nós estamos fazendo isso com a sociedade, com essa nova geração. Sabe? É impressionante. E eu digo, acorda, igreja. Acorda, igreja do Senhor. É muito mais fácil, respondendo a pergunta lá do iniciozinho do nosso tema, é muito mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. É muito mais fácil. A Bíblia mesmo diz na segunda epístola de Paulo a Timóteo, tá aqui, vamos ler junto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 3, do 14 ao 17, que diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância, ou seja, desde criança, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, é mais fácil investir nas crianças, é mais fácil instruir as crianças do que consertar os homens, do que consertar os adultos. Os adultos são difíceis de ser instruídos, difíceis de ser ensinados, não querem deixar Deus entrar, fazer morada, abrir o coração. É difícil. Então, se nós temos em nossas mãos nossos filhos, nossas crianças, as nossas crianças de EBD, os nossos vizinhos, se a gente pode mudar essa geração, se a gente pode instruir, por que não? Por que não fazer? Mas não, as igrejas hoje preferem muito mais, sabe, pregar para adultos, porque o adulto não requer muita coisa, não requer muito investimento, eles entram, você prega, eles saem, vão embora, ainda dão dízimo, ainda dão oferta. Então, criança não, criança gasta, criança tem que dar lanche, criança tem que ter salinha, criança tem que comprar as coisas, criança tem que comprar revista, criança tem que ter um adulto para ensinar. É isso que o diabo tem colocado na cabeça das igrejas. É isso que o diabo tem colocado na vida dos cristãos, essa mentira. E isso tem se propagado de uma tal forma que as igrejas não investem mais em crianças. Mas é mais fácil. A Bíblia diz aqui, ó, tu, porém, permanece naquilo que te foi ensinado desde criança. É isso que a Bíblia diz, está dizendo o tempo todo. Ensina teu filho. Ensina no caminho, ensina ao levantar, dentro de casa, fora de casa, o tempo todo o Senhor está dizendo, se a gente realmente usasse a Bíblia como um manual de vida, meus irmãos, minhas irmãs, a gente viveria muito melhor. As nossas crianças, jovens e adolescentes viveriam muito melhor. Mas, a começar por nós mesmos não valorizamos aquilo que o Senhor deixou para nós por herança, a sua palavra. Nós mesmos não damos valor, nós mesmos estamos deixando as coisas do mundo tomar lugar daquilo que é sagrado. A tecnologia é boa, a tecnologia ajuda. Eu estou falando com você através da tecnologia. Você está podendo me ver aqui do Rio de Janeiro através da tecnologia. É maravilhoso. Eu uso a tecnologia, mas ela não me usa. Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu tenho que saber me portar e usar aquilo que o Senhor me deu como ferramenta. E a Bíblia é a nossa ferramenta. Você pode ter a sua Bíblia, sim, no seu celular. Você pode ter a sua Bíblia e usá-la no seu celular, sim. Mas aprenda, valorize e use a sua Bíblia impressa. Dê valor, valorize ela dentro da sua casa. Mostre para o seu filho, para a sua filha.
o valor da Bíblia. Mostre para o seu sobrinho, para sua sobrinha, para o seu neto, para sua neta. Valorize a Bíblia. Dê valor àquilo que o Senhor nos deu, porque aonde você for, ela vai te acompanhar. E ainda que você esteja num lugar como eu estive, lá na Nigéria, sem luz, eu tinha minha Bíblia, minha velhinha, tá aqui, ó, capa toda já velhinha, as folhas bem amareladas, sinal de que eu uso muito. Porque a Bíblia novinha é só que tá na loja. A Bíblia do cristão tem que ter marcas de usado, porque ela precisa ser usada todos os dias. Um alimento diário, não é só refeições de final de semana. Então, eu digo aqui mais uma vez, instrua a criança assim que for capaz, assim que ela for capaz, e tempere sua mente com os princípios da palavra antes de receber outras impressões, a impressão do mundo, a impressão das coisas ruins. É mais provável que elas cresçam com ele, com as impressões da palavra da verdade, para que quando for mais velho, não as abandone, mas retenha enquanto viver. É isso que eu deixo para vocês. E é isso que eu espero que entre no seu coração, no coração da sua família. Porque enquanto a gente vivia no tempo da ignorância, Deus não leva em consideração, mas desde o momento daquilo que a gente sabe e aprende. Isso é nos imputado. E a gente precisa saber e usar. Você não é mais ignorante, agora você sabe. Então faça uso disso, daquilo que você aprendeu hoje. Amém? Então vamos estar orando e agradecendo por este momento e finalizando a nossa mensagem. Pai amado, Pai celeste, mais uma vez em Tua presença, Senhor, quero Te agradecer por essa instrução, por esse abrir dos olhos, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, todas as escamas dos olhos, tapando os ouvidos, caia por terra, Senhor. Que o pai de família, Senhor, possa entender o seu papel principal e importante, Senhor, aliás, de suma importância na vida dos seus filhos, Senhor. Que a mãe, Senhor, seja um aparato, que ela possa, Senhor, instruir, Senhor, em cada momento, Senhor. Assim também como os avós e os tios, Senhor, e todos aqueles que possam estar, Senhor, vivendo na vida da criança, do jovem, do adolescente, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, amado Deus, a usar da Tua palavra todos os dias, Senhor. Pai, traz a memória, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, aquilo, Senhor, que eles ouviram hoje, Senhor, e que eles façam disso, Senhor, amado Deus, o aprendizado, Senhor, e que eles possam colocar em prática, Senhor. Pai, e que a palavra, a Tua palavra, a Bíblia, Senhor amado Deus, seja valorizado no nosso meio, Senhor. Eu oro, Senhor amado Deus, para que a Tua igreja, Senhor, na terra, Senhor amado Deus, possa, Senhor, voltar, Senhor amado, ao primeiro amor, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Amém. Até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.